Olá, estudantes, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas de como você pode montar o seu próprio cronograma de estudos. A primeira dica é você conhecer a sua rotina. E se você não tiver uma, tentar estabelecer essa rotina. Então veja os horários que você costuma acordar, os horários que você almoça, os horários que você vai dormir. Então defina uma rotina para você. A segunda dica é você definir um horário de estudo. Então defina o horário que você é mais produtivo. Se você gosta de estudar de manhã, estude de manhã. Se você gosta de estudar à tarde ou à noite, coloque no seu cronograma que você vai estudar nesses períodos. Então defina um horário de estudos para você, um horário que você vê que você é mais produtivo. Outra dica é você adicionar momentos de lazer. Deixa o finalzinho de cada dia para você fazer alguma coisa que você gosta e também o fim de semana, sábado e domingo. Então, no finalzinho de cada dia da semana, deixa de 30 minutos para você adicionar alguma coisa que você gosta de fazer, seja ler, seja fazer alguma atividade física ou assistir séries, ver alguma coisa na internet. Então também adicione esses momentos de lazer. Outra dica é fazer com que esse cronograma seja flexível. Mesmo que você defina os horários de cada coisa, é importante que você perceba esse cronograma como sendo flexível, que você pode sim mudar se acontecer algum imprevisto, que você pode sim alterar o momento de fazer alguma coisa. Então tenha em mente que esse cronograma tem que ser flexível caso aconteça algum imprevisto. Outra dica é você colocar no seu cronograma compromissos fixos. Então, por exemplo, se você acorda de manhã, que é no meu caso, e você tem que limpar a casa, enfim, então separe os compromissos que são fixos. Se você trabalha, coloca lá que aquilo você faz todos os dias, de segunda a sexta, enfim. Separe esses compromissos fixos para você se organizar melhor. Outra dica é você mudar o seu cronograma semanalmente, porque muitas das vezes, a nossa rotina ela muda de semana para semana, surgem outras prioridades, outras coisas que a gente tem que fazer naquela semana. Então é importante que você mude o seu cronograma, que você esteja sempre mudando esse cronograma conforme muda a semana. Outra coisa também que é muito importante considerarmos é você estabelecer prioridades. Então, primeiramente, você coloca para fazer, na semana, aquilo que você tem que fazer, aquela sua prioridade. Então, é importante que você estabeleça prioridades para você conseguir se organizar melhor. Outra dica é você focar e fazer primeiro aquela tarefa que é mais difícil. Coloque nos primeiros dias da semana aquilo que você tem que fazer, aquela coisa que vai demorar mais, aquela coisa que é mais trabalhosa e que, consequentemente, vai ser mais difícil. Então, foque em fazer aquela tarefa mais difícil para você meio que ficar livre daquele tipo de obrigação. Priorize as tarefas mais difíceis e tudo que você vê que é uma prioridade. E depois, a última dica, e que é óbvia, não adianta só montar o cronograma, Tente seguir esse cronograma. No início pode ser difícil, mas como eu falei, defina a sua rotina, conheça a sua rotina e a partir de então você monta esse cronograma e tenta seguir. Nos primeiros dias pode ser mais difícil, mas depois você vai se acostumando, Criando aquele hábito, aquela sua rotina, baseado no seu cronograma. Então, gente, antes de eu fazer o meu cronograma oficial, eu fiz um cronograma de rascunho que ficou assim. Então, ele ficou assim, eu faço meio que em esquema de tabela, sabe? Aí eu coloco aqui os horários e os dias da semana, eu coloco até mesmo sábado e domingo, porque eu sempre faço alguma coisa no fim de semana. Então, eu também coloco sábado e domingo, mas existem pessoas que não colocam.
Então, eu fiz o que eu falei no vídeo. Eu sei a minha rotina, eu sei que eu acordo cedo, eu sei que esses horários eu costumo almoçar, o horário que eu costumo jantar. Então, eu já sei mais ou menos a minha rotina. Então, o primeiro passo, eu defino minha rotina. Depois, eu defino meu horário de estudo. Eu gosto de estudar sempre de manhã, então eu coloco aqui sempre para estudar de manhã. E até nos fins de semana, quando eu tenho que fazer alguma coisa relacionada ao estudo, eu sempre coloco de manhã porque eu prefiro. Às vezes não dá para fazer tudo, então eu coloco para fazer de tarde, igual aqui. Mas eu prefiro estudar de manhã porque assim, de manhã eu sou mais produtiva. Então, eu sempre dou prioridade para colocar tudo que envolve o meu estudo na parte de manhã. Eu também fiz aquilo de adicionar momentos de lazer. Então, aqui, ó, eu coloco assistir séries aqui. Todo dia eu gosto de assistir série ou ver alguns vídeos no YouTube. O cronograma também, esse eu vejo que ele é muito flexível. Se eu tiver algum imprevisto, eu posso mudar sempre. Então, esse cronograma para mim é flexível. Eu falei no vídeo sobre separar as coisas que são mais difíceis para fazer primeiro. Eu separo, então, para mim, as coisas sempre mais difíceis são as coisas da faculdade, que demandam mais tempo, demandam mais trabalho, né? Enfim, tem que ler muitos livros, então, são mais trabalhosos, são tarefas mais trabalhosas. Então, eu sempre coloco para fazer, sempre é a primeira coisa que eu faço no meu dia. É estudar para as coisas da faculdade. Quando esse cronograma aqui acaba, né, para essa semana, eu vou e faço outro, então eu sempre mudo esse cronograma e sempre também estabeleço as minhas prioridades. Eu coloco aqui a primeira coisa que eu faço todos os dias e também até dedico um tempinho no fim de semana para revisar algumas coisas. Então, o meu cronograma de rascunho ficou assim. E agora eu vou mostrar para vocês como você pode fazer um cronograma seu oficial.